Fala gente, beleza? Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Erlon, sou monitor da disciplina de contabilidade básica, tá? E hoje vou estar falando a respeito do tema que foi a nossa última reunião e que também foi tema da primeira aula da matéria de contabilidade básica, que foi justamente regime de competência e regime de caixa, tá? Que inclusive eu até passei um exercício, tá? Para vocês irem exercitando a respeito dessas questões. E eu vou estar respondendo juntamente com vocês e tentando explicar um pouquinho para sanar qualquer dúvida que ficou. A primeira questão que eu coloquei foi justamente para diferenciar o regime de competência do regime de caixa, tá? E que o regime de caixa, ele basicamente a gente pode definir como sendo o regime de quando ocorre alguma movimentação financeira, enquanto o regime de competência é justamente quando ocorre o ato, seja ele uma compra ou uma venda. E no caso, um dos bons exemplos é uma venda ou uma compra a prazo. Que, por exemplo, eu vendi um item nesse ano passado, de 2022, e vou receber somente nesse ano, de 2023. Ou então, o contrário, uma compra que eu fiz, porém eu só vou pagar no próximo ano, tá? Pelo regime de competência, a gente tributa esses valores assim que ocorre o ato, seja ele a compra ou a venda. No caso, como exemplifiquei, seria 2022, pelo regime de competência. Porém, pelo regime de caixa, é justamente quando há movimentação financeira, seja ele o recebimento ou o pagamento desse valor, tá? Então, pelo regime de caixa, ele só seria tributado nesse ano de 2023, tá bom? Então, basicamente é isso. Não tem muito segredo a respeito das diferenças do regime de competência e do regime de caixa. E a gente pode, ou deixar até também um textinho de forma mais resumida e mais detalhada a respeito disso. Mas vamos passar aqui para a segunda questão, que é justamente alguns fatos que ocorreram em uma empresa. Nessa empresa ocorrem alguns fatos, tá? Durante o ano. E através desses fatos eu pedi que vocês justamente verificassem o exercício de 2022 utilizando tanto o regime de competência quanto o regime de caixa, tá? Então, o primeiro fato que ocorreu nessa empresa foi uma receita de 50 mil que foi realizada ou feita em 2022 com pagamento previsto para 2023. Esse é praticamente o mesmo exemplo que foi utilizado lá na primeira questão, tá? Mas que basicamente é isso. É uma receita de 50 mil que a gente justamente prestou aquele serviço ou vendeu aquele item, tá? A gente pode usar até o exemplo que a gente utilizou em sala de aula, sobre aquela seguradora. A gente é uma seguradora e a gente prestou um serviço para o cliente no total de 50 mil durante o ano, tá? E aí o cliente, a gente acordou com o cliente, a gente combinou com o cliente que só iria receber esse pagamento em 2023. Então, pelo regime de competência, esse valor ele já é tributado em 2022. E pelo regime de caixa, que lembre-se, é quando ocorre a movimentação financeira, ou seja, tanto pagamento quanto recebimento, então ele só entraria em 2023 pelo regime de caixa, tá bom? O fato 2, ele fala de uma receita à vista de 25 mil realizada em 2022. Então, a receita à vista, a gente prestou um serviço, né? A nossa seguradora prestou um serviço para aquele cliente e ele já pagou no ato mesmo, ali no mesmo exercício. Então, a gente pode ter prestado durante o ano e ele foi lá e pagou ainda durante o ano por esse serviço prestado, tá? Então, tanto pelo regime de caixa quanto pelo de competência, ele vai entrar em ambos. O fato 3 é uma receita em 2022 no total de 50 mil, com recebimento de 25 mil no ato, né? No caso, digamos que a gente acordou sobre esse serviço que a gente vai prestar, que a nossa seguradora vai prestar em 2022. Então, ele foi lá, o cliente já pagou 25 mil e deixou para pagar o restante no próximo exercício, ou seja, no próximo ano, em 2023, tá? Então, nesse caso, pelo regime de competência, ele ainda entraria os 50 mil, tá? Nesse período de 2022, porque foi ali que foi feito o acordo e combinado o valor total. Mas pelo regime de caixa,
ele só entrou 25 mil, que foi justamente quando foi no ato da compra, tá? Porque os outros 25 mil ele só entraria no exercício seguinte, que é no ano de 2023. Então, no fato 3, somente 25 mil que entra pelo regime de caixa, 50 mil pelo regime de competência no exercício de 2022. O fato 4 é uma receita em 2022 no valor de 25 mil e que deveria ser paga no exercício seguinte, ou seja, a gente prestou esse serviço para o cliente em 2022 com a promessa que ele pagaria no exercício de 2023. Porém, complementando a questão, mas não foi recebido o pagamento, ou seja, a gente acabou recebendo um calote desse cliente em específico, tá? Então, basicamente, nesse tipo de situação, ele ainda entra pelo regime de competência, tá? Porque uma vez que a gente combinou esse valor, ele ainda seria tributado no exercício de 2022, porque a gente não teria como saber se a gente receberia ou não em 2023, tá? Então, basicamente isso. Pelo regime de competência, ele ainda entra, por mais que a gente não tenha recebido o valor. Já pelo regime de caixa, ele não entra porque, obviamente, não ocorreu movimentação financeira nem no exercício de 2022 e nem em nenhum outro ano, né? Uma vez que a gente não recebeu nada por esse fato em específico, tá bom? O fato 5, ele fala de uma despesa no valor de 30 mil, realizada e paga em 2022. Agora a despesa é nossa, tá? Ela pode ter sido tanto de equipamentos, como alguma outra questão, tá? Um ampliamento da sede, da seguradora, algo assim. E que foi no valor de 30 mil, mas tanto a despesa ela foi feita no ano de 2022, no exercício de 2022, como também paga, tá? Nesse caso é basicamente a mesma coisa da venda à vista. Tanto despesa quanto receita, elas têm a mesma lógica, tá? Quando se trata de regime de competência e regime de caixa. Então, nesse caso, vai ser tributado em 2022 tanto pelo regime de competência como pelo regime de caixa, tá? O fato 6 é da despesa, de uma despesa no valor de 70 mil, realizada em 2021. Então, a despesa ela foi acordada em 2021, com pagamento em 2022, tá? Então, nesse caso, pelo que a gente vê, se a despesa ela foi realizada em 2021, ou quer dizer, essa competência ela é referente a 2021, então, pelo exercício de 2022, no regime de competência, ela já não entra, tá? Uma vez que foi uma despesa referente a 2021, o ano passado. Com pagamento em 2022. Pelo regime de caixa, como a gente lembra, que é quando entra ou sai dinheiro, quando há movimentação financeira, e a gente quer saber do exercício de 2022, então, por esse caso em específico, ele acaba entrando no regime de caixa, tá? Porque foi quando a gente fez o pagamento, a gente tirou o dinheiro do nosso bolso, justamente nesse exercício de 2022. E o último, que eu vou até dar mais ênfase porque foi o que mais confundiu vocês, tá? O pagamento antecipado. No caso do fato 7, que é justamente onde ocorre essa questão, ele ocorreu o pagamento antecipado em 2021, de uma despesa do exercício de 2022. Então, digamos que a nossa seguradora, a gente contrata um serviço, algum serviço, pode ser até um serviço de um aluguel, por exemplo, e a gente paga de forma anual esse aluguel, digamos. E aí a gente estamos indo tão bem nos negócios que a gente decidiu antecipar um aluguel, por segurança mesmo, para que não haja risco do dono pedir o imóvel, por exemplo. Então a gente foi lá e fez esse pagamento antecipado do ano de 2021. Então, basicamente, em 2022 a gente ia lá e pagava no ano normal, 2019 também. E aí em 2021 a gente pagou pelo aluguel de 2021 e aí decidimos antecipar o aluguel que é referente a 2022, ou seja, o próximo ano ainda. Então, pela competência,
essa despesa ela é de 2022 ainda, mas a gente pagou em 2021. Então, nesse caso, a competência, pelo regime de competência, ele ainda vai para 2022, tá? Porque é uma despesa de 2022. Mas, pelo caixa, pelo regime de caixa, ele foi pago em 2021. Lembre sempre, essa questão. Não importa se foi pago 5 anos antes, 10 anos antes. Pelo regime de caixa, só é importante saber quando ocorreu a movimentação financeira, independente da competência, tá, gente? Pode ser uma competência de 10 anos à frente. Pelo regime de caixa, se a gente pagou agora, ele vai ser tributado quando a gente fez essa movimentação financeira. Quando a gente pagou ou então a gente recebeu o dinheiro, tá bom? Então, tentem manter isso em mente, tá? Quando se trata principalmente de regime de competência e de caixa, né? que é o que mais acaba confundindo na questão da antecipação, mas é basicamente isso, tá? Eu também coloquei alguns itens, tá? Referente a essas mesmas questões, que quando vocês organizam fica bem mais tranquilo, tá? Depois de ter feito exatamente o que pertencia a regime de competência e o que pertencia a regime de caixa no exercício de 2022. E o primeiro é justamente sobre o regime de competência. Qual foi o resultado financeiro da empresa? Se apresentou lucro ou prejuízo? E no caso, seguindo fazendo todos essa organização, a gente vê que a empresa ela apresentou 70 mil de lucro nesse exercício de 2022 através desses fatos, tá? E o item B é pelo regime de caixa, tá? Quer saber a mesma coisa, se apresentou lucro ou prejuízo. E aí a gente pode ver que pelos mesmos fatos, mudando somente o regime de competência, a empresa ela já começa a apresentar prejuízo nesse regime, né? No caso, 50 mil de prejuízo, mais especificamente, que ela apresentou utilizando o regime de caixa, tá? E o item C perguntando quais dos fatos anteriores se enquadram em ambos os regimes, tanto de caixa quanto de competência. No caso, quem organizou pode fazer até uma filtragem, tá, a respeito disso, que os itens que se enquadraram em ambos os regimes foram o fato 2, que foi referente à receita à vista, ou seja, a venda que a gente fez à vista. Ela entrou no exercício de 2022 por ter sido tanto feita a venda naquele período, ou serviço prestado naquele período, quanto também o recebimento do valor, que a gente recebeu ali na hora. Então, foi tudo ocorrido em 2022, por isso se enquadra no mesmo, tá? O fato 5, que é basicamente a despesa que foi paga à vista, mesma lógica mesmo, que foi uma despesa que a gente fez ali naquele período e pagamos na mesma hora, tá? Então, pelo regime de competência foi feito em 2022, pagamento também em 2022. E o fato 3, que foi sobre o parcelamento, né? Que a gente foi uma receita de 50 mil, que a gente recebeu 25 mil no período, no ato da venda ou então do serviço prestado, e depois 25 mil. No caso, os 50 mil que entraram pelo regime de competência e os 25 mil que entraram pelo regime de caixa, porque ainda foi em 2022, tá? Então, tecnicamente, esses também acabaram se enquadrando porque utilizaram os dois regimes no mesmo exercício, tá bom? Apesar dos valores terem sido diferentes. E é isso. Espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas que vocês ainda tinham a respeito dessa questão de regime de competência e regime de caixa, tá? Qualquer coisa que precisarem, qualquer dúvida que ainda tiverem a respeito disso ou de outros assuntos, é só falar lá no grupo, tá? Do WhatsApp, que a gente vai estar tirando essas dúvidas com vocês, tá bom? E é isso, tá? Um abraço, até a próxima monitoria e tchau, tchau.